Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, tudo bem? Veja só, no mundo de hoje, por mais que a gente humanize os nossos procedimentos, os nossos projetos se transformam, infelizmente, em contratos. Por mais que a gente tente suavizar ou dar uma conotação de sentimentos nas nossas relações, sempre tem que ter algo assinado. Contratos. E contratos nós sabemos que são direitos e deveres para cada pessoa. Contratos são feitos para serem honrados, para serem cumpridos, senão a parte que não cumpriu o que está escrito, arca com as despesas, arca com as consequências. Vejam só, água e luz, contrato. Se nós não cumprimos, eles são cortados ou suspensos. Empréstimos, contrato. Trabalho, contrato. Casa, carro, roupa e comida, contratos. São formas diferenciadas, mas são contratos, pois quem vende obrigatoriamente tem que oferecer garantias escritas em um contrato. Amor ou amizade? Contrato. Se a pessoa do outro lado não demonstrar amizade com a gente rompe o contrato. Se a namorada ou noiva não quiser ficar junto, cancela-se o vínculo e, em alguns casos, até indenização tem. Casamento? Contrato. E esse é até assinado por testemunhas. Todos esses itens e muitos outros que não foram citados, se não cumpridos conforme o acordo firmado, gera-se uma perda que pode ser reparada com palavras, chamada retratação ou desculpas, ou indenização monetária. Então, queridos, o contrato é uma coisa séria. É tão sério que Deus declara sua aliança conosco através de um contrato. Por isso nós vamos falar de um contrato diferente, um contrato com Deus. O texto está escrito em Deuteronômio 29, de 9 a 13. E a palavra de Deus diz assim: sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. Os capitães, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme prometeu e jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança, esse juramento, esse acordo ou contrato de Deus está em toda a Bíblia, em Êxodo, em Deuteronômio, nos Salmos, nas cartas de Paulo, em Hebreus. Essas repetições são para reafirmar o compromisso mútuo. Essas repetições são para reafirmar o compromisso entre as duas partes, Deus e o seu povo. O versículo 9 diz assim: sigam fielmente os termos dessa aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Sigam fielmente para que prosperem. Sigam fielmente para que dê certo. Esses termos para que dê certo indica que não seguir fielmente dará errado. Não seguir fielmente é uma quebra de acordo, é uma quebra de contrato que resultará em erro no resultado final que nós esperamos. Seguir fielmente os termos dessa aliança para que os outros povos vejam a diferença entre seguir a Deus e não seguir. Seguir fielmente para que as pessoas vejam
o resultado da sabedoria e do discernimento do povo de Deus. Seguir fielmente para que Deus possa cumprir todas as garantias impressas no contrato, todas as garantias impressas em suas palavras, todas as garantias impressas em sua aliança. Seguir fielmente para que as pessoas vejam e se admirem de um povo que tem um Deus tão próximo, tão bondoso, tão abençoador e tão poderoso. Sejamos uma nação que tem um Deus que cumpre a sua palavra, porque nós cumprimos a nossa. E a promessa de Deus, o que está escrito no contrato é: para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Infelizmente, o povo, na sua grande maioria, só visualiza prosperidade em coisas materiais. Mas Deus está dizendo para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. O objetivo de Deus não é prosperidade, é espiritualidade. Quando Deus diz tudo, é tudo mesmo. Deus prometeu em juramento e se nós seguirmos fielmente, Ele cumprirá a sua promessa. E Deus não fez uma promessa simples como assim: vá, e eu fico olhando daqui, vá que eu lhe protejo. Não. Ele disse em Êxodo 19:5, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Não é ser de qualquer jeito. Então, queridos, para que nós nos tornemos esse tesouro pessoal de Deus, sacerdotes e nação santa, temos que cumprir fielmente os termos dessa santa aliança. Por isso que o salmista Davi disse em Salmo 25:10, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Para prosperarmos em tudo o que fizermos, temos que ser o que Deus determina, o que Deus pede, o que Deus orienta, uma nação santa. Não é apenas dizer aleluia ou glória a Deus que as dificuldades e os problemas vão embora, não. Não é apenas dizer o nome de Cristo tem poder, que esse poder será colocado em sua vida, não. Temos que ser sacerdotes de Deus. Temos que ser sacerdotes de Deus, independente de sermos pastores ou ovelhas. Temos que cumprir os mandamentos dessa aliança. Temos que seguir fielmente. Então eu lhe pergunto, quem pode assinar esse contrato com Deus? Quem pode firmar essa aliança com o Pai Celestial? O versículo 10 diz assim, vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos ou da vossa família, os vossos anciões, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Estais hoje todos perante ao Senhor. Não precisamos estar no tempo de Deuteronômio para firmar aliança com Deus. Podemos firmar hoje, agora. Você, onde você estiver, pode aceitar Deus na sua vida. Deus está olhando para todos nós, os pais de famílias, os avós, os filhos, os netos, as mulheres, os estrangeiros, o homem que tira água e o rachador de lenha. Deus está dizendo, não importa a sua idade, a sua descendência, a sua cor ou a sua condição social. Deus quer fazer um contrato com você e comigo. Esse vós estáis hoje todos perante ao Senhor, também informa que as pessoas que não seguem a Deus, Deus está vendo tudo. Pessoas que seguem coisas contrárias a Deus, Deus está vendo tudo. E cada um de nós, sejamos cabeça da nossa família ou não, sejamos pais, filhos, netos, mães, estrangeiros ou qualquer outra condição, Deus está vendo tudo. Por que Deus informa que estamos diante dele e ele está nos vendo? Para muitas coisas. Vamos citar algumas. 3 que são importantes na figura de Deus, para saber que ele é onipresente.
Ele está em todos os lugares. Para saber que Ele é onisciente. Nada está escondido dele. Ele sabe ver todas as coisas. Ele sabe dos nossos pecados. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe dos nossos intuitos e objetivos. Para saber que Ele é onipotente. O poder de Deus não pode ser medido. Então, se estamos diante dele e Ele está nos vendo, qualquer pessoa, como diz a palavra, pode firmar um acordo com Deus. Quando Deus falou esse texto, falou para o povo, falou para todos nós. A palavra de Deus não foi somente para o povo de Israel, foi para que chegasse até nós, até a nossa vida. 12:13, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme prometeu e jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Proposta de aliança e juramento. Aliança e juramento para serem cumpridos. Juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo e faz comigo. Esse termo hoje quer dizer sempre. Quando qualquer pessoa, outra pessoa, lê essa palavra, amanhã, no mês que vem, no ano que vem, está escrito lá, hoje. É claro que nós não sabemos o dia de amanhã e muito menos daqui a um mês ou um ano. Então, hoje, se estivermos ouvindo ou lendo essa palavra, assine esse contrato. Hoje, se estivermos lendo esse juramento, assine essa aliança, para que Deus te confirme por seu povo. Como foi que Deus confirmou Noé e sua família era seu povo? Colocando eles dentro da arca por causa da destruição que viria. Como Deus vai nos confirmar como seu povo? Colocando um selo em nós para nos proteger e salvar da destruição que virá. Assinando o nosso contrato, fazendo o juramento e cumprindo. Mas o contrato também diz para que ele seja o seu Deus. Não é somente Deus que irá cumprir a sua parte no contrato. Temos que cumprir a nossa parte também. Temos que honrar o contrato para que ele tenha validade. O nosso contrato é visto e revisto todos os momentos. O nosso contrato tem testemunhas no céu e na terra. É visto por anjos, por profetas e por Deus. E é visto pelos irmãos e pelas pessoas aqui na terra. Mas o propósito de Deus é nos confirmar como seu povo. É dizer que aquela palavra escrita é a verdade em nossas vidas. Porque diz assim, conforme prometeu e jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança foi firmada com esses patriarcas e é lembrada aqui junto com o povo. Deus prometeu e jurou a Abraão, Isaque e Jacó, porque eles prometeram e cumpriram em abandonar os ídolos das nações e dos homens e servir unicamente a Deus. Infelizmente, Deus vê o seu povo se afastando dele para seguir procedimentos pecaminosos. Por isso que a sua palavra escrita nos relembra o acordo dizendo, eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó salvar a sua descendência, mas vocês precisam seguir o compromisso firmado no contrato. Precisam seguir como eles seguiram para receber o que eles receberam. Não podemos, queridos, com palavras bonitas e escandalosamente ricas de enfeites, afirmar teoricamente que amamos a Deus, se no nosso coração nós somos infiéis ao Senhor. Não podemos fazer encenações teatrais na frente do povo, se Deus sabe que são apenas palavras. O nosso acordo com Deus é esse. Ele fala e nós escutamos para obedecer. Ele promete e nós vivemos a sua palavra para receber. O hoje escrito do texto são todos os dias, porque o acordo, a aliança e o juramento englobam todo o povo da terra e permanecem abertos para futuras gerações. Entre na aliança, entre no juramento
que hoje Deus faz. Confirme-se como povo de Deus, para que ele seja confirmado como o seu Deus, como Deus do nosso povo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.